olha pra mim, esperando por ti. Ele entra nesse desfecho e ele tem aquele tema: agora é com você. Até então nós vemos a caminhada de Abraão, um homem que construiu altares, andou na presença de Deus, cometeu erros, se voltou para Deus, um coração pendido para a eternidade. Mas esse homem morreu. Mesmo sendo um homem de longevidade, chegou o dia em que o seu corpo também foi para o túmulo. E agora o tema nos vem: agora é com você. Agora é com você. Chega uma hora que o pai e a mãe têm que falar para a criança: hoje você vai sozinho para a escola, porque agora é com você. Agora é com você. Chega uma hora que acabou o treinamento daquele funcionário e o chefe precisa dizer: agora é com você. Quando o pastor está treinando um líder na igreja, chega o dia que o pastor vai dizer: agora é com você. Você precisa se virar. Agora é com você. Abraão buscou uma noiva para Isaac. Abraão deu bom conselho, deu boa vida, deu bom exemplo para o filho, mas agora era a vez dele caminhar sobre a terra. Às vezes as pessoas são cheias de críticas, às vezes as pessoas são cheias de bons conselhos, enquanto que elas não estão no sapato daquela pessoa que ela tanto aconselha, até um dia que chega o dia de agora é com você, porque ninguém vai ir no seu lugar. Agora é com você. E agora é sua vez de mostrar como se faz. Cada pessoa precisa trilhar a sua história. O seu pai e a sua mãe tiveram a sua história. Cada um andou o seu caminho. Cada um fez as suas escolhas. Agora é com você. E nós vimos como Abraão agiu e reagiu a todas as intempéries da vida. Abraão passou seca. Abraão passou guerras. Abraão passou intempéries da vida. Abraão passou por escolhas difíceis. Nós vemos como Abraão agiu. Agora que a história está escrita, ela é bonita, porque ela está pronta, ela não muda mais. E criticar é fácil. Como eu vou reagir diante dos desafios da vida? Agora é com você. Agora é comigo. Agora é com você. Na introdução ainda, nós precisamos entender 3 pontos. Primeiro, é muito oportuno nós olharmos para ver em qual problema que os nossos pais caíram, para entender em qual problema nós podemos cair. Olhe para os seus pais. Olhe para os seus pais. Olhando para os pais, nós vamos entender em qual dificuldade nós podemos cair com mais facilidade. Pais que foram adúlteros, os filhos podem cair com mais facilidade no adultério. Pais que foram idólatras, os filhos podem mais facilmente cair na idolatria. Pais que foram mesquinhos com as coisas de Deus, gente mão de vaca, normalmente dá filho mão de vaca. Há pais que durante algum tempo andam na presença de Deus e quando chegam lá pelos 50 anos, eles dizem: eu já fiz tanto pela obra de Deus, agora é como os mais novos, e ficam em casa. A tendência dos filhos é fazer a mesma coisa depois. Olhe para os seus pais. Como seus pais viveram no casamento? Como seus pais criaram filhos? Qual que era a conversa dos seus pais sobre governo? Qual era a conversa dos seus pais sobre igreja? Qual era a conversa dos seus pais sobre pastor? Você tem exatamente a tendência de cair nos mesmos erros dos seus pais. Nós fazemos essa observação. Segunda observação: a vida é como um eco. Se você não gosta do que você está escutando, está ouvindo, muda o que você está gritando. A vida é como um eco. E os filhos são como o eco do casal. Se os filhos não estão bem, o casal precisa mudar o que eles estão gritando. A vida é como um eco. Os filhos são sempre o extrato da conta do casal. Como que era o Esaú e como era o Jacó? Aonde que eles foram formados? Eles foram, a escola da vida deles
quem foi o professor e a professora da vida do Esaú e do Jacó? O Isaac e a Rebeca. Não dava para dar a culpa em ninguém outro. Não dava para dar a culpa no Paulo Freire, nem no governo, nem na educação do país, nem no Abraão que já tinha morrido. Agora era a vez de quem? Agora é a sua vez. E os filhos são sempre o extrato do casal. Os filhos são os 10% do iceberg que fica fora da água, porque os 90% é o casal em casa. Os filhos representam o casal, e os filhos são o resumo da didática do casal, da didática dos pais. Isso que os filhos representam fora, normalmente é em casa. E cada vida, terceiro apontamento aqui na introdução, cada vida é única, e não faz sentido tomar decisões erradas. Não faz sentido fazer besteira para culpar os pais. Não faz sentido errar na vida e dizer: a culpa é do pai e da mãe, a culpa é de tal pessoa, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. Quantas vezes nós temos ouvido crianças que são mal educadas, mas a mulher dá a culpa no marido, o marido dá a culpa na esposa, os pais dão a culpa nos avós, os pais dão a culpa nos próprios filhos porque eles não conseguem dominar. Quantas vezes nós vemos pessoas transferindo responsabilidade para outras pessoas? É como Adão. Onde é que está a tua esposa? O que você fez, Adão? Não fui eu, Senhor, foi? A Eva foi a mulher que o Senhor me deu. O que você fez, Eva? Não fui eu, Senhor, foi a serpente. Foi a cobra. E pelo fim a cobra ficou quieta. Mas todos tiveram culpa. Meus irmãos, não faz sentido tomar decisões a partir das carências para machucar, ferir e se vingar dos pais. Tudo isso eu falei com você, porque agora é com você. Você consegue entender como é forte essa questão da gente olhar para os nossos pais, para a gente entender qual que é a nossa dificuldade? Faz ou não faz sentido? Muito sentido. Totalmente sentido. E há tentações que vêm de fora, seca, fome. Há tentações que vêm de dentro, medo, mentira. Há crises que podem ser transformadas em triunfos. E Isaac é um homem que prospera nas colheitas, é amigável com os vizinhos, mas é frustrado em casa. Hoje nós vamos conversar sobre 7 pontos sobre o Isaac e a caminhada dele. É lógico que o capítulo 25 vai falar sobre o nascimento dos filhos, e também é lógico que esse texto aqui ele é anacromático, ou seja, o capítulo 26 ele vem antes do 25, porque no 26 ainda não tinha filhos. O final do capítulo vai falar de Esaú, mas é notável que esse período que nós vivemos aqui no capítulo 26, até no verso 26, pelo menos, ou até no final, no verso 33, ainda esse casal não tinha filhos. Há tentações que vêm de fora, há provações que vêm de fora. Nós vamos ver 2 coisas aqui, que o Isaac passou, que o Abraão também viveu. Não é que os pais vivem um problema, vencem o problema e depois está aniquilado o problema em toda a família, em toda aquela raça, não terá mais aquele problema. Os pais quebram uma maldição e Deus, filhos não vão mais ter maldição, porque o anjo do Senhor colocará as suas asas sobre essa geração e não terá mais esse problema nessa geração. Isso é mentira. O Abraão venceu os seus problemas, agora o Isaac vai ter que vencer os seus problemas. E há provações que vêm de fora. Verso 1. Quando Abraão chega em Canaã, obedecendo à voz de Deus, e Deus tinha falado para ele que seria uma terra que manava leite e mel, prosperidade. E ele chega naquele lugar e ele encontra o que lá? Seca, crise. Fala comigo, crise. Crise. Então, mesmo obedecendo a Deus, o cristão pode passar crises? Sim. Então nós já destruímos aqui essa teologia do presente século. Se você anda com Deus, você nunca mais vai ter crise. Só prosperidade, aleluia. Isso é mentira. Abraão, obedecendo a Deus, passou
Passou crise, não teve vitória sempre. Chegou num lugar e tinha seca e tinha fome. E a crise está presente em todos os lugares, desde os palácios até os subúrbios das cidades. As crises estão em todos os países, dos países mais ricos aos países mais pobres. Nós encontramos crises em todos os lugares, dos países mais desenvolvidos aos subdesenvolvidos. A crise não manda uma carta batendo na sua casa, avisando quando ela vai chegar. A crise não tem faixa etária, a crise não tem classe social, a crise não escolhe cor ou raça, a crise existe em todos os lugares, nas indústrias, nos países, nas famílias. E as crises são causadas por diversas situações. Situações naturais, seca, não há controle sobre uma crise natural. Há lugares no nosso país onde nos períodos das chuvas há desmoronamento, as pessoas perdem suas casas, perdem tudo e às vezes perdem a sua família. As crises. Às vezes a crise bate depois de fazer um exame e o médico diz: você está com câncer. Às vezes a crise bate num desespero financeiro, quando de um dia para o outro acontece alguma coisa não planejada e bate crise. O ano de 2020, uma grande projeção começa e vem uma notícia da China: há um vírus em andamento, e nós passamos 2020, 2021 correndo do vírus. E quantas mil pessoas morreram no mundo afora? Crise. Alguém estava planejando essa crise? Não. Há crises gerais e também há crises que batem só em você e todo mundo ao redor assiste, só você passa por crise. Isaac passou por crise? Sim ou não? A terra prometida deveria manar leite e mel, mas o Isaac estava vivendo uma crise. Na crise Isaac teve que lutar pela sobrevivência. E na crise muitas vezes as pessoas perdem o propósito e elas pensam só na sobrevivência. Quando a gente fala de ministério, a gente fala muitas vezes de sair do modo sobrevivência para entrar no modo propósito, mas quando você está em crise, como você vai pensar em propósito se você tem que pensar em sobrevivência? E começa a chegar essa crise também na casa do Isaac, quando ele está saindo no modo propósito para entrar no modo sobrevivência. E ele pensa o quê? Eu vou me mudar da terra onde Deus me colocou. Eu vou me mudar, eu vou para outro lugar. Pois as pessoas migravam sim para o Egito, aonde o rio Nilo regava tudo e havia pastos verdes para os animais. Quem fez isso lá antes? Quem? Abraão. Ao invés de consultar a Deus, ele foi para o Egito. Esses dias eu escutei um pastor que disse assim, que ele ouve muitas vezes as pessoas dizer assim: olha, pastor, vou mudar de cidade, vou para aquela outra cidade, conseguir um emprego lá que paga mais. É de Deus. Então o pastor falou assim: se pagasse menos, seria do diabo? Olha como é que nós pensamos. Propósito ou sobrevivência? Cuidado para que você não saia do propósito. E fugir na hora da crise pode ser perigoso. Ele queria fugir. Você lembra do Elimelec, que foge lá da casa de Israel para Moabe? Ele foge da crise, da casa do pão, ele vai para a casa da idolatria. O Elimelec morreu Malom, morreu Quilion e morreu todos. E a outra abandonou a sogra, a Noemi e a Ruth. Todos abandonaram, voltaram sozinhas para casa, porque ao invés de ficar na terra do propósito, fugiram para a terra da sobrevivência. Ao invés de ficar na presença de Deus, Abraão também foi para o Egito e ele quase perdeu a família, ele perdeu a esposa ali por algum tempo. Deus o restituiu a sua esposa, senão ele teria ficado sem viver o propósito de Deus, porque na hora da crise ele fugiu para longe da presença de Deus. Cuidado para não negociar com os valores de Deus na hora da crise. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Mas nós não passamos por crise, nós estamos blindados. Amém? Com misericórdia.
nós passamos por crise também. E na crise muitas pessoas se perdem. Na crise muitas pessoas vão embora do propósito. Na crise muitas pessoas vão para onde tem grama verde, onde tudo é lindo. Na crise muitos maridos saem do casamento, vão para a grama da vizinha que é mais verde. Na crise casamentos vão embora. Na crise as pessoas fazem bobeira. Na crise são os dias de ficar mais perto aos pés de Jesus. Na crise podemos decidir o que realmente é importante para a nossa vida. Sabe aquela vida que é cheia de futilidades? Netflix, videogame, futilidades, E você compra um monte de coisa no mercado, você vai no mercado para buscar o básico, você volta com um monte de doce, e mais isso, e mais aquilo. A vida é cheia de futilidades. E quando bate a crise é o tempo em que as pessoas mais selecionam o que de fato é primordial e o que é secundário. Na crise. A crise é importante para a vida de um filho de Deus, para que ele se aproxime de Deus. A crise são tempos aonde que nós podemos ouvir Deus falar com a gente. Verso 2. Apareceu-lhe o Senhor. Quando? Na prosperidade ou na crise? Na crise. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Meus irmãos, nem sempre o que Deus fala para a gente é muito gostoso e agradável. Estava seco, tinha fome, tinha crise. A crise era vivida não apenas por Isaac, mas os povos ali. E então na hora da crise Deus fala: fica nesse emprego, fica nesse casamento, fica nessa igreja, fica nesse trabalho, fica nesse lugar, fica nessa faculdade, fica nesse lugar. Mas Deus está seco, o salário é tão pouco. Fica nesse lugar. Na crise eu coloquei você nesse lugar, e agora eu quero que você fique aqui nesse lugar. Verso 3: habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aonde Deus se manifesta? No lugar onde é que Ele manda você ficar. Lá Ele vai se manifestar. Por isso que cada cristão precisa se certificar se de fato ele está no lugar onde Deus o mandou estar. Se certifique. Às vezes o lugar da prosperidade nem é o lugar onde é que Deus mandou a pessoa estar. Então muitas vezes as pessoas estão vivendo grande prosperidade, mas elas estão fora da vontade de Deus. E na crise precisamos obedecer a Deus sem racionalização. Obedecer mesmo. E Deus tem duas ordens: fica na terra. Segundo, eu vou te abençoar. Verso 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Fica onde eu coloquei você, e ali eu vou te abençoar. O negócio do Isaac não é a produção, não é o poço, não é a bênção. O negócio do Isaac é o propósito. Então há crises que vêm de fora? Sim. Mas há também crises que vêm de dentro. E começa uma crise de dentro. Verso 6, 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Quem fez a mesma coisa? O pai dele. Você observou de novo que nós olhamos para os nossos pais para entender aonde que nós podemos cair? Amém? Amém. Você entendeu o que é isso? Olhe para os teus pais e você vai ver aonde você pode cair. Os pais murmuram?
Murmurar significa interceder ao diabo. Intercessão demoníaca, murmurar. Os pais murmuram, a pais que murmuram, os filhos depois ficam assim, cuidado, você pode estar caindo nisso se os pais fazem isso. O pai fez isso. Quem agora está na vez de decidir? O filho. E o filho cai no mesmo erro do pai. Você pode ter certeza. Não tem nenhuma influência do diabo aqui, botando esse pecado na vida do Isaac. Não vamos para esse lado. Era a vez dele decidir. Agora era a vez de Deus provar o que ele ia fazer em relação ao casamento dele, em relação à família dele, o que ele ia decidir. E ele escolheu o quê? Mentir. Diante de situações que exigem posicionamento, mentir ou falar a verdade? E tem situações, às vezes, que são situações duras para a gente dizer um sim ou um não. Às vezes parece que a língua cria vida própria e ela quer dar uma mentira sozinha, só para dar uma fugida da responsabilidade. Essa é a nossa carne. Mas o nosso coração precisa entender que nós precisamos ter posicionamento daquele que nos chamou, posicionamento daquilo que Ele nos deu. Então, mentir ou falar a verdade? E às vezes, quando nós falamos a verdade, nós podemos perder amigos, fechar portas, sermos mal interpretados. Sim. Falar a verdade às vezes custa. E falar a verdade teria um preço para Isaac? Sim. A interpretação dele não é enganosa. Ele está entendendo que ele poderia morrer se ele falar, ó, é minha esposa. Ele está certo. E de fato os povos antigos tinham essa prática. Quando alguém estrangeiro entrava no seu território, a mulher daquela pessoa, se ela era bonita, era formosa, ela dormia uma noite com o rei, ou ela ia para o harém do rei. Ele estava certo. Mas eis uma questão: em qualquer lugar do mundo, falar a verdade ou mentir. E uma mentira é contada. Ela é minha irmã. Vamos então dizer que o Abraão tinha pelo menos um pouco mais de proximidade para dizer que era irmã, porque era minha irmã. Mas a Rebeca não era irmã. Ela era esposa. E ele repete o mesmo pecado do pai, na mesma circunstância. A mesma circunstância. Ele demonstrou que amava mais a si do que a esposa. Eu gosto do comentário do pastor Hernandes. Ele diz assim, que o Isaac era marido no quarto, mas ele não era mais marido da porta para fora. Da porta para fora ele era só irmão. Ele era só marido para dormir, só marido na hora do quarto. E depois da porta para fora, não, é só minha irmã. E a mentira não tem faixa etária. Ricos e pobres mentem. Doutores e analfabetos mentem. Ah, mas o advogado lá é mentiroso. E o cara lá do subúrbio não? Todas as classes nós encontramos pessoas mentirosas. E o que Jesus fala em João 8,48 da mentira? Ele não diz que a mentira é própria do diabo e todos os mentirosos são filhos de quem? Do diabo. Apocalipse 21,8, naquela listinha do inferno, aparecem lá os covardes, que são pessoas que não tomam posicionamento, e aparecem todos os mentirosos. Misericórdia. E a mentira é uma das coisas adotadas e praticadas em todos os andares da sociedade. A mentira, ela é tida como uma forma de viver, ou de passar a vida, como uma ferramenta de vida e de trabalho. Nós vamos ver mais para frente o Jacó, a vida dele era uma mentira. Ele nem era ele. Quando Deus se encontra com ele, Deus pergunta, quem é você? Porque para ver se ele ressuscitava dentro dele quem ele realmente era, porque ele tinha dito que ele era Esaú. Uma vida de mentira. Às vezes as pessoas vivem uma vida de mentira, homens e mulheres, pais e filhos, e há famílias que a mentirinha é normal.
Há famílias que em casa os pais ensinam a mentir. Bate alguém lá na hora do meio-dia, na hora do descanso do pai, e o pai fala assim: vai lá na frente do portão e fala que o pai não está. Liga alguém cobrando uma conta, aí o pai fala assim: atende e fala que o pai não está. Há pais que ensinam os filhos a mentir. A mentira é a didática de muitas casas. A mentira é a didática de muitos empregos. A mentira é a didática de muitos pastores. Nós sabemos disso, isso é verdade. Como que nós temos nos comportado diante das coisas sérias? Verdade ou mentira? Agora é com você. É você quem vai decidir se você vai falar a verdade ou se você vai falar a mentira. A verdade produz os seus frutos e a mentira também produz a sua colheita. O que nós vamos fazer? Falar a verdade ou mentir diante das situações que às vezes são difíceis? Há algumas situações que são bem difíceis e eu preciso muitas vezes abrir a minha boca e dizer assim: eu sou pastor. É mais bonito, eu sou teólogo. Eu sou pastor. Em que lugar? Assim, assim, assim. Eu podia driblar isso, mas é mentira. Verdade é verdade. E a mentira é descoberta. Verso 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca. Tem um ponto positivo no Isaac. Ele era um marido carinhoso com a sua esposa. Ele acariciava a Rebeca, sua mulher. Você já ouviu que a mentira tem pernas curtas? Mas eu digo que a mentira tem as duas pernas quebradas. E ela não passa da esquina. A mentira não tem pernas curtas apenas. Ela tem as pernas quebradas. Ela não vai longe. A mentira é uma desgraça. Isaac não era marido. Ele era marido só do quarto. E fora dos portões ele não tinha coragem para assumir. E certamente isso feriu o coração de Rebeca. Você acha que o marido que não assume a esposa não é homem? Isso é agradável para a esposa? Não, ela não é minha esposa. Ela é minha irmã. E de noite dorme com ela. Quer ter filho com ela, mas é minha irmã. Eu creio profundamente que isso aqui foi uma das divisões de água da vida desse casamento. Porque a gente vai ver que lá no final da vida deles, eles não são um casal unido, eles são um casal separado. Isso machucou o coração dela. E a mentira era reprovada. Verso 10. E disse a Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Quem está repreendendo aqui? O ímpio está repreendendo o crente. O ímpio está repreendendo o crente. Misericórdia. Quem deveria ser o exemplo? O crente. E isso é uma falta de confiar na presença de Deus. Porque se Deus tinha falado para ele: eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus, eu vou prosperar você, eu vou te dar filhos. Deus na outra esquina já ia matar ele? Ou na outra esquina autorizaria um outro rei a matar ele? Deus não tinha dado promessas? Isso é ser incrédulo. E por isso que ele mentiu. Então existem provas que vêm de fora, existem provas que vêm de dentro, e existem obediências que dão certo. Ele obedeceu, ele ficou na terra que Deus falou. E a obediência na crise se tornou uma grande vitória. Do verso 12 em diante: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano o recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham, fala junto comigo, inveja. Ele semeou ordinariamente. O que é isso? Na terra seca. A Bíblia fala que tinha chovido? Não. Continuava tendo fome, mas Deus mandou que ele semeasse, e ele semeou. Há uma interpretação de alguns teólogos, ou de muitos teólogos, que faz uma interpretação de que o Isaac foi o pai da irrigação naquele período. Por que nós fazemos essa interpretação? Porque a prosperidade dele estava ligada com os poços. Os filisteus ficaram com inveja
e entulharam os poços. Então nós fazemos uma ligação que a prosperidade do Isaac está associada com os poços, e muito provável que ele fazia irrigação, ele puxava a água do fundo do subsolo, irrigava suas plantações e produziu muito. E eu creio nessa tese. Contudo, ela não está descrita na Bíblia. Apenas o texto diz que Deus o abençoava, porque pode irrigar, pode fazer multidões de irrigações, mas se Deus não abençoar também não adianta nada. Deus o abençoava, e continuar semeando pela obediência, ainda que os resultados ainda não apareçam. Ele semeou esperando uma colheita extraordinária, porque ele confiou. Você lembra de Mateus 7,7? Jesus fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Mas você tem que continuar batendo, continuar buscando e continuar pedindo. Ele creu, e o fato dele crer trouxe bênção. Quarto lugar, olha quanto processo. Queria ir embora por causa da seca, aí Deus fala para ele ficar. Aí ele plantou, creu, começou a colher muitíssimo, ficou riquíssimo. E por causa da prosperidade pode vir crise? Sim. Ele não estava na terra dele, ele era um imigrante, era peregrino, e os filisteus começaram a ficar com medo dele por causa da prosperidade, e veio uma crise. E a provação que vem agora dos inimigos, dos vizinhos invejosos. E isso também é verdadeiro, isso existe. Há pessoas que não vão andar com você no dia da tua crise, mas elas vão deixar você sozinho no dia da tua prosperidade. Elas não vão chorar com você, não vão orar por você, não vão visitar você, não vão consolar você. Quando você está na crise, você está sozinho, como o Jó, no pó. E depois, quando vier a prosperidade, essas pessoas vão jogar pedras em você. Esse povo aqui ajudou o Isaac na crise, mas quando ele prosperou, eles ficaram com inveja. Inveja. E é fácil de lidar com pessoas com inveja da gente? O seu crescimento pode incomodar alguém? As pessoas vão ver quantas noites, quantas viagens para a faculdade? Elas sabem quanta hora extra, quanto esforço? Não, mas a nossa prosperidade pode incomodar alguém. O que ele está fazendo? Como que ele conseguiu? Onde é que ele andou? A nossa prosperidade pode incomodar alguém. Isaac enfrentou a inveja dos filisteus, ele enfrentou a suspeita deles, que eles suspeitavam que o Isaac ia atacar eles por guerra, e ele enfrentou a contenda dos pastores em Gerar, porque ele cavou um poço e até do poço Deus prosperava ele. Jorou água, os pastores de Gerar tomaram o poço, MST, vamos tomar isso aqui, agora é nosso. Ele teve que cavar outro poço em outro lugar. É ou não é uma prova? E o poço não era como em Maracaju, cavar um poço de 6 metros e dar água. Esses poços passavam 30 metros facinho, até que lá embaixo tinha um pouco de acúmulo de água. Vamos tomar esse poço, porque agora é nosso. Crise, por causa da prosperidade. E eu digo para você uma coisa: proteja o teu coração da amargura, em vez de você brigar pelos teus direitos. Eu creio que isso cai como uma luva para nós, para todos nós nessa noite. Adianta brigar? Também vou colocar lá no texto no Instagram assim: e os invejosos que cuidem da sua vida. Vou escrever no meu caminhão assim: ninguém precisa cuidar de mim, porque os invejosos já cuidam de mim. Eu vou distribuir, eu vou gravar vídeo, colocar no Face, e vamos lá, eu vou espinhar todo mundo que eu acho que está com inveja de mim. Isaac fez isso? Não, ficou bem quieto. Meus irmãos, o mundo de hoje, a ideia do mundo de hoje você tem que brigar, você tem que espernear, você tem que ir no fórum gritar, você
tenho que ir na delegacia fazer, eu tenho que ir na prefeitura fazer, eu tenho que ir, eu vou na casa do pastor, mas também vou falar. Essa é a ideia desse século. Olha como o que Isaac fez. Ele foi sábio aqui. Ele ficou bem quietinho na dele e falou assim: tá bom, eu me retiro, eu vou cavar um poço em outro lugar, se Deus me abençoa aqui, também me abençoar aqui. A minha prosperidade está garantida por Deus, e é melhor sofrer o dano do que entrar numa briga por seus direitos. É melhor a gente ficar quieto, e muitas vezes no ministério a gente sofre danos, mas é melhor sofrer danos do que ficar brigando por causa de tudo. Se a gente começa a ter demandas por causa de tudo, isso chega a dar uma angústia que nunca mais termina, e é muito melhor a paz de espírito do que ter tudo. O que é melhor? Ter paz de espírito ou ter uma conta bancária que veio por causa de uma briga? Paz de espírito. E Jesus diz assim em Mateus 5: bem-aventurados os mansos de espírito, porque deles é a terra. Manso de espírito. Quinto lugar, na crise Isaac buscou velhas coisas, porque ele reabriu poços, e ele buscou novas possibilidades, porque ele cavou novos poços. Então na crise nós podemos buscar coisas antigas? Você imaginou se cada geração tivesse que inventar outra vez a lâmpada? Por que é que nós conseguimos olhar mais longe? Porque nós subimos nas costas de muita gente. Eu tenho hoje livros e comentários bíblicos para ler, porque lá em 1800, 1700, gente se aventurou. Eu só posso enxergar mais longe porque eu estou em cima das costas de alguém. E você também. Não é mérito nosso. Então há coisas antigas que precisam ser restauradas. Há poços antigos que os nossos pais cavaram, que vale a pena trazer restauração. Caráteres, moral, verdade, amor, são coisas antigas que nunca vão perder sua validade e precisam ser buscadas de volta. Isaac aprende com a experiência dos mais velhos que na igreja nem sempre você vai receber coisas novas. Na maioria das vezes o pastor vai pegar o antigo e fazer um molho de ontem e colocar para você de uma outra forma, e você vai entender. Evangelho não é ficar buscando coisa nova, é buscar nas coisas antigas o novo. Ele cavou poços, ele buscou coisas novas. Sair da zona de conforto e buscar novas possibilidades é bom? Ou ficar sempre no mesmo banquinho chorando? Às vezes é necessário cavar novos poços. E o Isaac abriu mão dos seus direitos no verso 20 e no verso 21. No verso 20 ele abriu mão dos seus direitos ali para os pastores. No verso 21, então cavaram outro poço também por causa desse que entenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Ele foi cavando poço, e tomavam o poço dele, ele ia para outro lugar, e a gente diria assim, que banana, mas a Bíblia diz assim, bem-aventurado ele, porque ele buscava a paz de espírito. É invertido? É invertido, mas a Bíblia chama isso de sabedoria. O Isaac pode ter errado com a esposa, mas ele não estava errando com o seu relacionamento com os seus vizinhos. Sexto ponto, na crise Isaac levantou um altar. Esse aqui para mim é um ponto curto, mas é um dos mais importantes. No verso 23, dali subiu para Berseba. É no verso 24, na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou. Agora você imagina brigar, e andar, e bater, e brigar até sozinho, e Deus não ser contigo? Depois que ele passou vários processos, aí Deus visitou ele de novo e falou assim: não temas, porque eu sou contigo. Romanos 8, 21. Se Deus é por nós, quem será? Agora nós vamos virar isso. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém. É melhor Deus falar assim: eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão meu servo. Então, 25, lê junto comigo. Então levantou ali um
Altar. Por que Abraão levantava altares? Para adorar. Por que Isaac levantou um altar? Para adorar. O que tem no coração de um adorador? Gratidão. Fala junto comigo. Gratidão. Você acha que uma pessoa ingrata vai levantar altar? Você acha que uma pessoa ingrata vai levantar uma adoração? Uma pessoa ingrata vai murmurar. Uma pessoa ingrata, ela tem os lábios flácidos, a língua fria para adoração. De um coração ingrato sai alguma adoração? Nunca. Nós vemos aqui um homem grato a Deus por aquilo que Deus tinha dado para ele. Gratidão. Fala junto comigo de novo. Gratidão. E há uma pergunta que aparece aqui. Nós somos pessoas gratas? Nós somos pessoas gratas por aquilo que Deus tem nos dado? Ou eu levanto de manhã e mais um dia, ai meu Deus do céu. Aí acontecem todas as frustrações da vida. E a frustração, ela é um fruto da ingratidão. E ela também gera ingratidão. Ela gera frustração. A gratidão, ela vem de um coração que confia em Deus, que crê que Deus faz tudo certo, que Deus está caminhando em tudo. É um coração que trabalha, mas confia. Gratidão é alguém que devolve para Deus aquilo que é de quem? De Deus. Isso é gratidão. Obrigado, Deus, que eu tenho isso. Obrigado, Deus, que eu tenho aquilo. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Gratidão. O Isaac se tornou alguém que levantou um altar para adorar, porque ele se tornou alguém grato. Meus irmãos, o mundo é redondo e ele pode dar voltas? Sétimo ponto, no verso 26, de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Elzate, ficou comandando o seu exército, disse Isaac: por que vieste a mim? Porque odiais e expulsaste os meus filhos. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que nós não farás mal, como também não te faremos tocado, como fizemos somente o bem, deixamos ir de paz. Tu és agora abençoado do Senhor. E eles pedem para o Isaac ficar no meio deles. Meus irmãos, o mundo é redondo e o mundo dá voltas. É bom a gente cuidar, a gente não cuspir para cima quando está tudo bem, porque pode cair no próprio nariz. Agora eles vão atrás do Isaac e dizem assim: fica aqui conosco, porque nós sabemos que tu és abençoado de Deus e você tem a prosperidade nas mãos. Fica aqui conosco. Fica aqui conosco. Você percebe que ele não gritou, não espraguejou, não murmurou. Tomaram o poço dele, tratou com mansidão. E Deus deu a volta por cima para ele, porque ele era um homem manso de coração. Mas nós vamos terminar essa parte de uma forma que, de repente, eu não gostaria de terminar. Mas a Bíblia, ela trata de realidade, ela é fato, e eu quero costurar a minha introdução junto com a conclusão. Eu falei com vocês de paz antes, falei? Meus irmãos, as vitórias fora dos portões nem sempre livram um homem das tristezas dentro de casa. Às vezes as pessoas são guerreiros na empresa, são pessoas assim, vencem tudo, campeões, mas dentro de casa elas não são campeões. Davi foi um grande guerreiro, mas ele perdeu a maior batalha dentro da própria casa, quando ele se deitou com a mulher que ele mandou chamar. Há muitas batalhas que as pessoas são campeões, são grandes medalhões fora de casa, mas dentro de casa elas são perdedoras.
O Isaac estava de bem com Deus, ele levantou o altar, estava de bem com Deus. O Isaac estava de bem com os vizinhos vieram para se reconciliar com ele? Sim, estava de bem com os vizinhos. O Isaac estava de bem com a prosperidade dele, plantou, produziu, estava riquíssimo. Ovelha e cabritos reproduzia, riquíssimo, abria poço e acertava veios de água. Mas dentro de casa, ele era um homem que estava perdendo todas as batalhas. O casamento dele com Rebeca não andava bem. Você lembra que naquele outro texto, o texto diz que a família era separada, porque a Rebeca escolheu Jacó e o Isaac escolheu Esaú. Eles separaram, porque um escolheu um filho, o outro escolheu outro, colocavam os filhos um contra o outro, e o casal se separou. Isso que aconteceu aqui nesse texto, no verso 34, aconteceu cerca de 37 anos antes do Isaac querer dar a bênção para o Esaú. E o texto diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elão, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Você consegue perceber que esse filho, ele toma essa posição para chamar a atenção do pai? Ele faz isso para gritar: ei pai, você não me deu atenção. Agora quando eu vou me casar, eu vou fazer exatamente contra o que você acha que é certo, para eu mostrar que eu mando e você não. Esse filho, ele toma decisões contra o pai e contra a mãe, porque ele toma decisões a partir da ferida. Nós vemos no Esaú muito forte uma criança que não teve a atenção do pai e da mãe, e depois essa criança ela traz amargura, porque não foi investido em emoção, em sentimento, na alma. Como que eram os filhos? O Jacó não teve que fugir de casa? Sim ou não? Claro que sim. Você consegue entender que a casa de Isaac e de Rebeca era um lugar tão tóxico que Deus mandou o Jacó para lá, para um outro lugar, para o Labão educar ele? Como é que era o Labão? Não era um ladrão? Não era um mentiroso? Então lá na casa do Labão era ainda melhor do que na casa do pai e da mãe. Você consegue entender isso? Casas podem ser igrejas, ou casas também podem ser lugares do holocausto. Esaú não entendeu o projeto da vida, rebelde, provocou amargura nos seus pais, e de propósito ele fez isso para amassar o pai e a mãe. Você lembra que a Bíblia fala dos edomitas? Quem é que lembra? Quem é o pai de todos os edomitas? Não é o Esaú? É ou não é? Você lembra que os Herodes, todos os 4 Herodes que Lucas e João falam, eles eram edomitas? Os edomitas não existem mais hoje. Deus os limpou da terra por causa de profecia. Eles eram da geração de Esaú. Um único povo sobre a face da terra até hoje, que os especialistas e arqueólogos estudam, um único povo, você pode marcar, que era um povo que não era nem incrédulo e nem ateu, e nem idólatra, nem sequer deuses eles tinham, tão frios eles eram os descendentes de Esaú. Então o que nós fazemos dentro da nossa casa passa para a próxima geração? Nós devemos olhar para os nossos pais para corrigir o nosso futuro? Sim, muito. Olhe para os seus pais. Então o Isaac e a Rebeca, terceira pregação, terceiro culto que eu pergunto, tinha tudo para dar certo? Tinha. A família é um terreno aonde um homem e uma mulher, um casal,
devem semear e cavar? Amém? Tem que semear. Às vezes parece que não vai dar nada, mas tem que continuar semeando, sim ou não? Sim. Tem que continuar cavando? Sim. Cavar significa fundo, não ser superficial. E semear significa ter esperança. Tem que ter esperança e tem que continuar indo para o fundo. Família, a sua casa, meu irmão, a sua casa, o seu lar pode ser bênção ou amargura. Depende do que cada casal semeia e o que cada um procura ao cavar. O que cada um semeia e o que cada um procura na hora que cava. A família é o seu maior bem. Fala para você mesmo isso. A minha família é o meu maior bem. Minha família. Fala. É o seu maior bem. De repente você nem consegue acreditar nisso, mas é o seu maior bem. Os filhos são bênção do Senhor. O que diz a Bíblia? Sim ou não? Sim. E depois os filhos casam e vão para onde? Vão embora? Então é muito tolo o casal que escolhe um filho para si e outro filho para si, como Rebeca e Isaac. Os filhos foram embora de casa, depois ficaram os dois velhos brigados lá. Eles morreram sozinhos. E tinha tudo para dar certo? Tinha. Família é o seu maior bem. Nada pode nos atrapalhar de viver a abundância de o nosso lar. O nosso lar é a nossa casa, é o nosso terreno, é o nosso poço, é a nossa vida. Não deixe nada entrar na sua casa, em nome de Jesus. Amém.